Eu não sei quantos de vocês têm a seguinte experiência. Eu vou chutar aqui uma situação. O seu carro, ele para de funcionar. E aí, você para o carro, desliga e liga outra vez, no intuito de que ele volte a funcionar. A gente aprendeu isso usando o Windows, né? A gente reinicia. E aí a gente tenta fazer isso com o carro. E aí não funciona. E aí você espera uns 5 minutos, se liga de novo, ele não funciona. Aí tem aqueles que vão abrir o capô do motor e olham como se entendessem de alguma coisa. E se for um marido e a esposa estiver no carro, ele faz aquela cara de que é entendido mesmo, sabe? Eu sei o que está acontecendo aqui. Aí ele bota a mão lá dentro para sentir, né? Achando que o carro vai sentir alguma coisa, vai falar alguma coisa. Aí espera mais um tempo, liga de novo, olha se tem alguma mangueira solta, alguma coisa, e vai mexendo. E vai buscando todos os recursos, até reconhecer que não tem condição. Não sabe o que fazer. E aí esgotam-se os recursos, pede socorro. Pede para alguém, pede para um amigo mecânico, liga para o seguro, cada um vai ter o seu recurso. Eu não sei se alguém se identifica com uma situação como essa. Porque na vida, muitas vezes, nós vamos tentando recursos, até que só sobra um recurso, ou de repente entramos em desespero quando achamos que já tentamos todos os recursos. Sabe, irmãos, na vida, tem gente que é assim com Jesus. Faz de Jesus não a sua única esperança, mas faz com que Jesus seja a última esperança. Nós pastores, comumente, guarde isso, comumente, recebemos pessoas dizendo: pastor, eu já tentei de tudo para resolver isso aqui, mas agora eu estou pedindo socorro para Jesus. A gente fica feliz, porque está pedindo socorro para a pessoa certa. Mas a gente fica triste, porque foi necessário esgotar todos os recursos para isso. Será que tem que passar por tudo que passou, para daí chegar e dizer: eu preciso que Jesus resolva o meu problema? Quando a gente tem Jesus Cristo como nossa última esperança, pode ser complicada essa trajetória de vida. Pode ser. Inclusive, quando nós temos em Jesus Cristo a nossa única esperança, ainda vão acontecer situações complicadas na nossa vida. Mas quando Ele é a única esperança, a gente não vai ficar tentando resolver, abrindo o capô do carro, tentando mexer como se soubesse de alguma coisa. Quando Jesus Cristo é a única esperança, a gente deposita toda a nossa fé, expectativa, inclusive nossa ansiedade em Jesus Cristo. Então é preciso converter isso no nosso coração, porque a gente tem um mal, nós seres humanos. Quanto mais a gente vive um pouco, quanto mais a gente experimenta da vida, a gente acha que sabe resolver mais coisas. Mas eu já passei por várias coisas. Eu já passei por muitos problemas na minha vida. Isso aqui, com certeza, eu sei lidar com isso. Isso aqui também, não é? E a gente, às vezes, acha que pode dar dica para todo mundo. Não, meu amigo, já passei por isso, é assim que resolve. Mas será que a vida é tão simples, irmãos? Será que o problema que eu passei, a resolução que foi para ele, vai ser exatamente igual para você? Será que a nossa vida é uma simples matemática? Não, eu aprendi no meu problema que 1 mais 1 é 2. Mas 1 mais 1 no teu problema pode ser 3. Como é que eu vou te ajudar? Pastor, mas essa matemática não bate. Pois é. A nossa vida de fé tem matemática que não bate também. Porque Deus, Ele faz milagre. Ele pode fazer 1 mais 1 ser 1. Ou 1 mais 1 ser 3. Se Deus assim quiser. Acontece que quando nós estamos no ambiente de fé, e mesmo assim, gastamos todos os nossos recursos para buscar em Jesus a última esperança, talvez você não tenha mais condição de esperar nele, porque você já está esgotado. Quantas pessoas a gente encontra assim, que a gente até diz: mas busque Jesus. Estou cansado, estou cansada, eu já busquei tantas coisas, mas não era para ter buscado tantas coisas, era para ter buscado desde o início Jesus. Eu não estou dizendo que você vai deixar de cansar,
mas o seu cansaço vai estar no lugar certo. Porque a gente cansa mesmo. Sabe, eu lembro que quando a gente realizou aqui o espetáculo Casa do Julgamento, tinha gente que chegava aqui de manhã e saía 3 horas, ou melhor, 2 horas da manhã. E muitas vezes a pessoa chegava e nós olhávamos para o rosto da pessoa, a pessoa completamente exausta, e a pessoa dizia, eu perguntava, você está cansada? Vá descansar. Você quer que alguém venha no seu lugar amanhã, porque eu vejo que você está muito cansado ou cansada. E a pessoa diz, não, mas esse cansado foi para o Senhor, esse cansado é um cansaço bom. Como é que tem cansaço bom? É quando a gente sabe o valor desse serviço. Quando a gente sente que valeu a pena cansar. Sabe? Então eu quero dizer para os irmãos, que quando nós colocamos em Jesus, a nossa única esperança, o cansaço também pode chegar, mas ele vai ser um cansaço bom. Porque estamos gastando nossas forças em quem realmente tem valor. Abra sua Bíblia em um dos exemplos em que Jesus aqui aparentemente é a última esperança. Eu sei que você que já leu a Bíblia ou costuma ler a Bíblia, já percebeu que há relatos de pessoas que saíram da morte para a vida, pessoas que foram ressuscitadas. E no Novo Testamento, Jesus Cristo fez esse tipo de milagre. Entre eles, nós temos o milagre em Lázaro. Lázaro já havia morrido. As irmãs de Lázaro mandam chamar Jesus. E a Bíblia diz que Jesus demora para chegar. E a Bíblia ainda alerta, dizendo que a doença que Lázaro vivia era para a morte. A Bíblia não diz qual doença era essa, mas a gente entende que era muito severa. E uma vez que Lázaro está adoecido para a morte e Jesus demora para chegar, quando Jesus chega, ele já havia sido sepultado. Demorou demais. As irmãs de Lázaro, que já conheciam Jesus, inclusive Jesus, amigo íntimo dessa família, um relato raro na Bíblia, Jesus chora quando ele toma conhecimento da morte de Lázaro. E Marta chega para Jesus e diz, se o Senhor tivesse chegado antes, Lázaro não teria morrido. Isso me mostra algo interessante, que a fé dessas irmãs estavam em Jesus como uma das esperanças, no sentido de que Jesus cura doenças, mas Lázaro morreu, e elas não tinham noção de que Jesus era a única esperança, mas era uma esperança para curar doenças. E aí você conhece a história de Lázaro. Jesus traz ele de volta à vida, mesmo sepultado. A Bíblia diz que Lázaro já não cheirava bem. E aí Jesus traz esse homem de volta à vida. Um outro texto que nós vamos usar hoje, está lá em Lucas capítulo 7. Sim, abra a sua Bíblia, Lucas 7, a partir do versículo 11. Esse, na minha opinião, é um dos mais belos cenários desse milagre de Jesus trazer alguém de volta à vida. Lucas 7, a partir do versículo 11. Diz a palavra de Deus. Em dia subsequente, dirigia-se Jesus a uma cidade chamada Naim, e iam com ele os seus discípulos e numerosa multidão. Como se aproximasse da porta da cidade, eis que saía o enterro do filho único de uma viúva, e grande multidão da cidade ia com ela. Vendo-a, o Senhor se compadeceu dela e lhe disse, não chores. Chegando-se, tocou o esquife, e parando os que o conduziam, disse, jovem, eu te mando, levanta-te. Sentou-se o que estivera morto e passou a falar. Jesus o restituiu à sua mãe. Todos ficaram possuídos de temor e glorificavam a Deus, dizendo, o grande profeta se levantou entre nós, e Deus visitou o seu povo. Esta notícia a respeito dele divulgou-se por toda a Judeia e por toda a circunvizinhança. Nós temos aqui, meus irmãos, uma situação extremamente triste, onde o milagre de Jesus se passa, e esse milagre de Jesus, ele é envolto a todo um contexto que nós temos aqui na Bíblia. Contexto esse que pode levantar vários questionamentos, inclusive, sobre as atitudes de Jesus nesse milagre, aqui nessa situação. Eu lembro que eu já trouxe esse texto até em culto de oração,
Mas como só estavam 10 irmãos que estão aqui hoje, então vai ficar exclusivo aqui para você que vem aos domingos. Esse texto aqui traz esse Jesus que tem poder para curar, mas também um Jesus que tem poder sobre a morte. Dos raros momentos em que Jesus fez esse milagre nas narrativas dos evangelhos, é para ficar claro para aquelas pessoas e para mim e para você, de que Jesus tem poder sobre a morte. É como se Jesus estivesse preparando os seus seguidores para que ele próprio, vencendo a morte, não fosse surpresa para as pessoas. Porque ali manifestava o poder de Deus. Você viu, as pessoas ao verem esse milagre de Jesus, disse: Deus está conosco, Deus chegou, Deus está entre os homens. Jesus tem poder sobre a morte. Mas quando a gente traz essa notícia que Jesus tem poder sobre a morte, pode nos levar a cair no perigo que eu falei no começo do culto, de colocar em Jesus a última esperança, uma vez que a morte é o fim. Não, meus irmãos, Jesus é a nossa única esperança. E ele se tornou a única esperança para essa viúva. Você sabe muito bem que nesse contexto bíblico aqui, e se você não sabe agora vai saber, as viúvas, elas não podiam trabalhar, as mulheres não podiam trabalhar, e os homens, uma vez que eram os cuidadores da casa, traziam os mantimentos para casa, eles, uma vez mortos, essa viúva deveria ser assumida por alguém. O texto aqui não é claro, não diz se essa viúva passava necessidade, se tinha alguém que tinha assumido a responsabilidade e o cuidado em casa dessa viúva. Mas o texto fala que ela tinha um único filho. Talvez fosse esse quem ajudasse em casa, quem pudesse trazer algum alimento. Isso é uma suposição. No entanto, esse único filho morreu. Aqui, logo no início do texto que nós lemos, nós temos então essa vida sem esperança. Essa viúva carregando ali no esquife o seu filho, e junto dela, saindo da cidade para o sepultamento, uma multidão de pessoas entristecidas, participando do sofrimento daquela viúva. Mas nós temos aqui um encontro inesperado. Nós temos um encontro de duas multidões aqui. Enquanto esse povo sai da cidade, velando esse corpo até o seu sepultamento, triste e sem esperança, uma outra multidão vinha na direção contrária. Era a multidão que seguia Jesus entrando na cidade. A multidão que segue Jesus, a reação deles é uma outra reação. A atitude dessas pessoas é uma outra atitude, porque eles não estão velando um corpo, eles não estão em tristeza por alguém que acabou de perder o seu único filho. Eles estão com Jesus, que é a única esperança, que é a maior de todas. E seguindo Jesus, com certeza, essas pessoas esperavam alguma coisa. Mesmo que tivessem pessoas seguindo Jesus, só por interesse. De alguém que alimenta a multidão, de alguém que cura doenças, de alguém que, naquele tempo, havia a expectativa de que Jesus assumisse o trono aqui na terra. Então, com certeza, tinham pessoas que seguiam Jesus para fazer parte desse reino, porque queriam ter uma chance de estar perto do rei local. Mas isso você sabe que foi além. Jesus é o nosso rei dos céus. Nós fazemos também parte desse reino. Então, colocando toda essa gente, sejam essas pessoas com outras intenções, sejam pessoas que estavam ali porque já haviam visto Jesus curando, realizando milagres, sejam pessoas que estavam aprendendo aos pés de Jesus, estando naquela multidão, a multidão de Jesus, as pessoas tinham o que esperar, e tinham a melhor das esperanças, tinham a única esperança, tinham Jesus Cristo. Então, com certeza, o coração dos que seguem Jesus era um outro coração, diferente daquela multidão que, saindo da cidade, ia em direção ao sepultamento. Então isso já traz para nós um desenho da nossa sociedade. Uma sociedade que vive triste, sepultando os seus. Uma sociedade que vive triste,
porque não encontra esperança, porque a vida aqui acaba mesmo. Então de que adianta lutar tanto para daqui a pouco morrer? Muita gente pensa assim, quem não tem Jesus pensa assim. E nós devemos ser a outra multidão. A multidão que, conforme a analogia do texto trazida para os nossos dias, vai na direção oposta. A igreja do Senhor, ela tem que ser essa outra multidão que vai na contramão do mundo, levando a esperança que é Jesus Cristo, correndo atrás, caminhando atrás, junto a Jesus. Assim, devemos ser essa multidão. Ainda o texto, como eu já disse, trata esse filho como único filho. Eu quero trazer aqui uma referência em 1 Timóteo 5, 3 a 5, que diz: honra as viúvas, verdadeiramente viúvas. Mas se alguma viúva tem filhos ou netos, que estes aprendam primeiro a exercer piedade para com sua própria casa e a recompensar os seus progenitores, pois isso é aceitável diante de Deus. Aquela, porém, que é verdadeiramente viúva e não tem amparo, espere em Deus e persevere em súplicas e orações noite e dia. Isso aqui é só para reforçar a ideia de que viúvas naqueles dias, elas precisavam ou ser recebidas por um irmão ou um parente daquele falecido marido, ou então a esperança agora está apresentar Jesus, mas no seio da igreja, no ambiente da igreja, onde elas seriam cuidadas. A expressão que Paulo usa aqui, chamando de verdadeira viúva, é a viúva que não tinha quem cuidasse dela. Era a viúva que estava desamparada. Então isso é só para reforçar a ideia de que existe uma forte possibilidade de que a tristeza dessa mulher que perdeu o seu filho fosse ligada ao máximo. A esperança dela estava uma vez jogada por terra, porque existe essa possibilidade. O texto só fala que era único filho e de que ela era uma mulher completamente desamparada aqui. Muito tristeza está nesse lugar. O versículo 13, ele nos apresenta a atitude do nosso Senhor Jesus Cristo. O versículo 13 diz: quando Jesus a viu, se compadeceu dela e disse: não chores. Gente, primeiro, a situação da fala de Jesus aqui. Você já sabe que tem uma multidão com ela e uma multidão com Jesus. Você sabe que do protagonismo dessa história, Jesus Cristo vai direto na viúva triste, na personagem, digamos, principal da multidão triste. E Jesus é o personagem principal da multidão que tem esperança. Então esses dois personagens se encontram, e olha o que Jesus diz para a viúva: você está indo para sepultar o seu filho, o seu único filho, e você ouve do Senhor as simples palavras: não chores. Gente, isso resolve dizer: pare de chorar. Imagina, você paga, digamos que eu fosse psicólogo, eu não sou. E aí você paga, eu não sei quanto é um honorário de psicólogo mais caro, mas vamos chutar aqui, vai que você me paga R$500 para eu lhe atender, e você está muito triste, e você espera que o psicólogo Léo resolva a sua situação. E aí você me dá R$500, e quando você senta lá na cadeirinha da clínica e começa a chorar, dizendo: me ajude, eu preciso de socorro, eu digo: não chores, acabou, Deus abençoe, até a próxima. Você dizer: não, isso está errado, eu paguei R$500 para ouvir não chores. É assim que se resolve as coisas. Mas é assim que muitas vezes um pai fala para um filho, né, uma criança: para de chorar, menino, você não tem motivo para estar chorando, não é assim? E muitas vezes a gente está certo mesmo, a gente não tem motivo para estar chorando às vezes, mas chora. Essa frase, ela aqui é dolorosa, ouvir uma coisa dessa. Eu fico pensando, o que é que deve ter passado na cabeça dessa mulher? Como é que ele diz para eu não chorar, quando eu só tenho motivos para chorar? Como é que um homem pode dizer: não chores, se eu não tenho mais esperança nessa vida? Como é que ele pode dizer: não chores, se além de viúva, agora perde o único filho? Como pode dizer: não chores? Mas, quando Jesus diz não chores,
ainda no versículo 13, diz que Jesus se compadeceu dela. A palavra original para esse compadecimento de Jesus é uma palavra gigante em grego, que eu não vou arriscar falar. Às vezes nós pastores usamos expressões em hebraico e grego, e até eu li, e parece que a gente é inteligente quando a gente faz isso. Então eu vou parecer burro, eu não vou falar. Mas essa palavra em grego, que é traduzida por compaixão, ela tem como significado a pessoa ter as entranhas movidas por uma sensação. É como se os teus órgãos se movessem, causassem um incômodo extremo dentro de você. Ter compaixão era ter então essas entranhas, como eles entendiam, movidas por amor. É o que significa essa palavra, uma compaixão incômoda. Você não se sente bem ao ter essa notícia, você não se sente à vontade. Então a Bíblia diz que Jesus teve esse sentimento. Então quando Jesus fala não chores, não são só palavras mágicas, ou palavras chatas para alguém que está em sofrimento. Quando Jesus diz não chores, ele está sentindo o que essa mulher está sentindo. Jesus tem plena empatia com as nossas dores. Ele sabe, ele conhece o teu sofrimento. Quando você chora, e às vezes ninguém está te vendo chorando por algum motivo na tua vida, na tua família, na realidade do nosso Brasil, seja qual for, quando você chora, as entranhas do nosso Senhor estão se movendo, porque Ele tem sentimento por nós. Jesus tem sentimento por aqueles que Ele ama. Sabe, pode ser que humanamente falando, você não seja uma pessoa tão empática. Tem pessoas que são mais frias. Sabe, eu lembro que quando eu conheci a Simone, nós trabalhávamos num projeto de recuperação de usuários de drogas. Uma das coisas que eu até conversei com ela, quando a gente desenvolveu uma amizade, era que eu tinha medo de passar tantos anos trabalhando naquela realidade e eu me tornar uma pessoa completamente fria. Porque você vai se acostumando com a desgraça. Você vê pessoas em situação tão difícil, tão desgraçada, que aquilo começa a ser números. Ah, hoje eu vi 10, amanhã eu vejo 15, e você vai lidando com isso no dia a dia. E eu tinha esse medo porque eu conheci pessoas que já tinham experiência em casas de recuperação e se tornaram pessoas frias, não tinha mais tanto sentimento. E eu achava isso perigoso demais. Perigoso demais para um crente dispensar o sentimento. Porque afinal de contas, nós somos o povo que fala sobre amor. Nós somos o povo que fala sobre chorar com os que choram e se alegrar com os que se alegram. Nós somos um povo que aprende a compartilhar sentimento e não apenas compartilhar cadeiras. E não apenas compartilhar de uma denominação, de uma igreja, de uma fé, de um ministério. Nós devemos ser o povo que compartilha de sentimentos. Às vezes é difícil para a gente, por exemplo, eu citei aqui o culto de oração, e às vezes o pastor no final manda formar grupos para orar uns com os outros. Aquilo ali é uma oportunidade de compartilhar sentimentos. De compartilhar motivos de oração e você sentir o que o outro está sentindo. Compartilhar da sua dor, ou você sentir a dor do outro. Isso pode acontecer em pequenos grupos, por exemplo. Eu sei que em pequenos grupos, quando a gente é recém-chegado, somos extremamente desconfiados, né? A gente, não, qual é o motivo de oração? Deus sabe. Eu só quero que os irmãos orem pelo Deus sabe. Gente, orar pelo Deus sabe é uma oração interminável, porque Deus sabe todas as coisas. Então orar pelo Deus sabe é uma oração que nunca vai acabar, e graças a Deus por isso. A Bíblia diz para a gente orar sem cessar, né? Mas orar pelo Deus sabe é no fundo, o medo que a pessoa tem de abrir a vida, de compartilhar algo sério sobre sua casa, sobre sua vida, sobre seus relacionamentos. Tem medo, porque a gente vive sim numa sociedade doente, em que às vezes um compartilhar inocente num pequeno grupo pode se espalhar. Mas isso não acontece na PIB, viu, pastor Naum? Não se espalha assuntos de pequeno grupo. O meu pequeno grupo, irmãos, ele tem uma repartição especial. Dentro do meu pequeno grupo existem os homens que vão caminhar na beira-mar do meu pequeno grupo. E esses homens que vão caminhar na beira-mar, nós temos um pacto. O que é falado na beira-mar, fica na beira-mar.
Então a gente fica à vontade para conversar na beira-mar. Às vezes à vontade demais. Mas é isso. Nós devemos considerar que nós somos o povo do sentimento também. O povo da razão, o povo do estudo bíblico, o povo de fé, o povo da espiritualidade, mas o povo do sentimento. Se Jesus é o nosso maior exemplo, aqui Jesus tem sentimento. Jesus chora, e quando ele toma conhecimento de que Lázaro está morto, ao falar para a irmã de Lázaro que ele teria solução, Jesus está demonstrando que ele está sentindo o que ela está sentindo. Aqui, no texto de hoje, Jesus presta sentimento ao falar que ele está profundamente tocado, as suas emoções estão mexidas ao falar com essa mulher e pedir para ela não chorar. E são lágrimas aqui derramadas. Em Lucas capítulo 19, versículos 41 e 42, diz a palavra de Deus: quando ia chegando, vendo a cidade, chorou e dizia: ah, se conheceras por ti mesma, ainda hoje, o que é devido à paz, mas isso agora está oculto aos teus olhos. Isso é Jesus chegando em Jerusalém, meus irmãos, e vendo a cidade corrompida. Jesus chora quando a cidade que outrora foi separada para o povo glorificar a Deus, caminha em pecado, caminha destruída. Em João, capítulo 11, versículo 35, é o texto que eu citei aqui. Jesus chorou. Menor versículo da Bíblia, mas um versículo tão pequeno que conta uma história tão grande, que fala ou deve falar tanto aos nossos corações. Jesus sabe o que sentimos. Então, por isso, Jesus é a nossa única, mas a nossa única esperança. Agora, nos versículos 14 e 15, a Bíblia nos mostra que Jesus tocou na esquife. Jesus tocou nesse caixão aqui, dessa criança. E parando todos que conduziram, Jesus parou o velório, parou aquele cortejo fúnebre. E ele diz para aquele filho que está ali na esquife se levantar. Então ele se levanta e começa a falar. Gente, está acontecendo aqui uma quebra de paradigmas gigante na história do povo de Deus. Quando Jesus é a nossa única esperança, guarda isso, meu irmão, guarda isso para a tua vida. Quando Jesus é a nossa única esperança, Ele vai quebrar paradigmas na nossa vida. Ele vai quebrar. Ele vai fazer a gente repensar coisas que a gente achava que dominava, que a gente já tinha arriscado todas as expectativas, já tinha feito tudo o que éramos capazes para resolver. Jesus faz diferente. Ele quebra paradigmas, porque o que Jesus faz aqui é contradizente até a religião, até os judeus. Em Números, capítulo 5, versículos de 1 a 3, diz a Bíblia: disse o Senhor a Moisés: ordena aos filhos de Israel que lancem para fora do arraial todo leproso, todo que padece fluxo e todo imundo por ter tocado em algum morto. Imundo por ter tocado em algum morto. Tanto homem como mulher, os lançareis para fora do arraial, os lançareis, para que não contaminem o arraial no meio do qual eu habito. Então, a cultura religiosa dizia que tocar no corpo morto torna aquele que toca imundo. E Jesus quebra esse paradigma. Ele toca naquele receptáculo em que o jovem morto está. Isso, para o cidadão que estava ali, naquele cortejo, poderia até ser uma situação comum, se esbarrar naquele esquife. Então, aquela pessoa, se ela é religiosa, que estava no cortejo fúnebre, ela iria para casa e fazer todo um ritual de purificação. Isso é um ponto. Outra coisa é Jesus, aquele que para muitos dos seguidores era um rabino, era alguém separado para o ensino bíblico, era alguém especial de Deus. E já para outros, eles já sabiam, ele era o Filho de Deus. Então ver o Filho de Deus tocar na esquife, para quem tinha esse background religioso, era um absurdo, irmãos. Era um absurdo. Em suma, o que eu quero dizer com isso? Que quando Jesus é a nossa única esperança, Ele pode fazer até absurdos na tua vida, para mostrar o poder dEle.
O que para nós é absurdo, o que para nós é impossível, o que para nós é diferente da nossa religiosidade, e você sabe disso. Mesmo você sendo crente, você muitas vezes tem muita religiosidade que é diferente de ter a fé em Jesus. São os complementos que a gente vai anexando na nossa vida, achando que fazendo isso a gente vai agradar um pouquinho mais a Deus. Esses complementos religiosos, às vezes, precisam ser impactados, precisam ser quebrados também na nossa vida. Então Jesus faz revolução, meu irmão. Quando Jesus Cristo é a nossa única esperança, Ele pode revolucionar a tua religião, a tua fé, a tua vida. Às vezes histórias tão revolucionárias que chega a ser difícil contar, porque são histórias de milagre que às vezes o outro não vai nem acreditar. Mas você sabe que Jesus tem poder para isso. Então Jesus aqui também, Ele quebra um outro paradigma. Ele se mostra profeta. Se Ele quebra um paradigma verotestamentário, de alguém tocar naquele esquife onde tem uma pessoa morta, Ele complementa também as promessas do Antigo Testamento. É o profeta. Em 1 Reis, capítulo 17, a partir do versículo 17 diz: depois disso, adoeceu o filho da mulher, da dona da casa, e a sua doença se agravou tanto que ele morreu. Mais uma situação interessante aqui, o filho de uma mulher que morre. Então disse ela a Elias, profeta do Senhor: o que fiz eu, ó homem de Deus? Vieste a mim para trazeres à memória a minha iniquidade e matares meu filho? Olha o que ela está pensando, que o profeta de Deus foi para passar na cara dela o motivo pela qual o filho morreu, ser ela uma pecadora, ser alguém que está ali só para julgá-la. Então ela faz essa pergunta, versículo 19, ele lhe disse: dá-me teu filho. Tomou nos braços dela, o levou para cima ao quarto, onde ele mesmo se hospedava, e o deitou em sua cama. Então clamou ao Senhor e disse: ó Senhor meu Deus, também até esta viúva com quem me hospedo afligiste, matando-lhe o filho? E estendendo-se 3 vezes sobre o menino, clamou ao Senhor e disse: ó Senhor meu Deus, rogo-te que faças a alma deste menino tornar a entrar nele. O Senhor atendeu a voz de Elias, e a alma do menino tornou a entrar nele, e reviveu. Elias tomou o menino e trouxe do quarto à casa, e o deu à sua mãe e lhe disse: vê, teu filho vive. Então a mulher disse a Elias: nisto conheço agora que tu és homem de Deus, e que a palavra do Senhor na tua boca é verdade. Quando Jesus para esse cortejo fúnebre, Ele toca na esquife e dá ordem para que esse filho se levante. Jesus, ao trazer aquela quebra de paradigmas que eu falei aos religiosos, Ele agora devolve um novo paradigma. Ele deixa claro para todos que ali estão que Ele é profeta de Deus. Mas Jesus não é um profeta como Elias foi profeta. Jesus é o profeta. Ele é o maior de todos. Ele é quem os profetas anunciavam. Ele é aquele que os profetas desejariam ter contato, ver com os olhos. Imaginar quem é Jesus, Isaías imaginou, Isaías profetizou, mas Isaías não viu Jesus. Agora, Jesus é visto. E a atitude, a ação de Jesus, para quem conhecia essa história do Antigo Testamento do profeta Elias, faz todo sentido. Esse homem é profeta de Deus. Meu irmão, minha irmã, colocar em Jesus a nossa única esperança, é colocar a nossa esperança no endereço certo, porque esse é o profeta de Deus, é o Emanuel, é Deus conosco. Não tem como, não tem para que você colocar a sua esperança em outro, senão Jesus Cristo. Eu sei que parece que para você falar isso parece chover no molhado. Ah, pastor, mas eu sei disso, eu coloco minha esperança em Jesus. Será mesmo? Será mesmo? Será que não tem um paradigma que precisa ser quebrado nesse teu coração? Para que definitivamente Jesus seja o teu profeta, o único, verdadeiro, o único vivo, é Jesus Cristo. O versículo 16 e 17, nós temos, finalizando esse texto aqui, alguns passos. Nós temos temor, esse povo que teme, no entanto glorifica,
e nós temos missões acontecendo aqui. Todos, versículo 16, todos ficaram possuídos de temor e glorificavam a Deus dizendo: grande profeta se levantou entre nós, Deus visitou o seu povo. Isso só para corroborar com a leitura do Antigo Testamento do profeta Elias. Eles reconhecem que Jesus é profeta. Mas o versículo 17 vai dizer: essa notícia a respeito dele divulgou-se por toda a Judéia e por toda a circunvizinhança. Ou seja, o milagre de Jesus virou assunto missionário. Os primeiros missionários, meu irmão, minha irmã, eles faziam o que você sabe fazer tão bem, eles faziam fofoca. Você é bom nisso. Eles viam uma coisa acontecendo e saíam falando para todo mundo. Só que aqui, meu irmão, é uma fofoca tão boa. Eles viram que Deus está conosco, eles viram que Deus atuou diante dos seus olhos. E eles sabiam que precisavam tornar essa notícia conhecida a outras pessoas. Sabe o que é que as pessoas estavam fazendo além de missões? Eles também estavam sendo uma espécie de profetas. Eles estavam sendo usados como boca de Deus para falar das coisas de Deus para as pessoas. É assim, quando a gente testemunha um milagre e a gente chega no ambiente de trabalho e compartilha: meu irmão, um amigo meu viveu um milagre, e você fala, você está sendo um profeta de Deus. Deus está te usando para falar a outra vida. As pessoas temeram esse milagre, porque com certeza deve ser muito assustador vendo uma pessoa já morta levantando. Deve ser muito assustador. Não deve ser uma coisa imediata. Imagina, o Eudimir está lá, ele não tem idade para isso, mas se Eudimir estivesse lá, na multidão de Jesus, cantando em hebraico e feliz da vida, Jesus para esse esquife, cura esse menino, o Eudimir já ia entrar tocando uma música. Eudimir ia ficar morrendo de medo, o menino estava morto. Sabe? Ele ia precisar de um tempo ainda para recuperar aquele susto, para começar essa canção. Pois é, meus irmãos, o povo temeu. Eles se assustaram. No entanto, o temor deles não fizeram correr, não fizeram sair em desespero. O temor deles foi diante do poder de Deus. E quando nós tememos o poder de Deus, o que é que nos resta fazer? Dar glórias a Deus. E foi isso que o povo fez. A notícia então, quando se espalha aqui, alcança circunvizinhanças. Várias centenas de milhares de pessoas ouviram falar dessa história. E ainda hoje você está ouvindo falar dessa história. Ainda hoje, a manifestação do poder de Deus em Cristo Jesus continua e deve impactar as nossas vidas. Ainda hoje, a demonstração do poder de Deus aqui é para dizer que Deus, Jesus Cristo, tem poder sobre a morte. Então, em quem nós devemos colocar a nossa esperança, meus irmãos? Eu quero convidar o Eudimir e a banda, que eles vão trazer a parte de uma música, que já estava preparada para o momento da ceia, e eles vão trazer a música agora, antes da gente partir para a ceia. Eu preciso ter esse time, esse momento aqui, porque eu quero te convidar a uma oração. Então baixe sua cabeça. Eu quero te convidar a uma oração sobre colocar Jesus como o centro da nossa esperança, como a nossa única esperança. Eu não sei, nos acontecimentos da tua vida, quantas tentativas você já tentou resolver certos problemas? Do teu jeito, chamando alguém para orientar, usando de medicamentos, e muitas vezes isso é importante, usando de tratamentos. Quantos recursos você já levantou, ou até mesmo quanto dinheiro você já gastou para resolver o teu problema? Será que você não está colocando Jesus como uma última esperança, não? Será que nas suas orações você está incomodado porque acha que não deve ocupar o caderninho de oração de Deus com o teu motivo de oração? Ah, Deus deve estar preocupado com o Rio Grande do Sul. Deus deve estar ocupado com tantas coisas, salvando vidas em tantos lugares. E Deus está sim, ocupado com isso. Mas Deus é onipotente, meu irmão. Você não cansa Deus. É preciso colocar a nossa esperança toda em Jesus Cristo. E quando a banda começar a tocar,
eu quero convidar você a fazer uma oração comigo aqui, mas eu quero te convidar a sair do seu lugar, de verdade. Enquanto a banda toca, você se levantar, você pode começar a fazer isso agora. E vir aqui à frente, se você tem um motivo que você reconhece, que precisa colocar diante de Jesus como a única esperança. Não é vergonhoso isso, sair do seu lugar e vir aqui à frente. Nem muito menos, ao sair do lugar, aqui vai ter mais poder, não. Mas isso gera em nós uma memória muscular. Quando você se levanta e vem à frente, isso marca a tua oração. Faz você lembrar um esforço mínimo que você fez, que foi caminhar na igreja. Mas lembrar que você, de verdade, colocou aquilo aos pés do Senhor.